Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou falar sobre objetividade. Então eu vou falar algumas palavras-chave assim, né? Ter objetividade na vida, né? Estabelecer prioridade, focar, fazer escolhas certas. Atualmente existe muita tecnologia disponível e uma vasta gama, quer dizer, uma quantidade enorme de informações à nossa disposição na internet. Por isso é importante focar em algo, né, uma pesquisa, um assunto, um estudo, né, e ir naquela direção, né. Agora, existe a questão da dispersividade, né. Se ficarmos navegando na internet o tempo todo, sem termos um foco em mente, vamos ficar perdendo tempo. Olha pessoal, eu já sugeri, né, como pesquisa o seguinte: conscienciologia, né, e ciência e tecnologia. Então, é necessário, se possível, né, observar o que está fluindo com mais facilidade. Então, olha, se a pessoa perceber assim o que está fluindo, né, porque o que está sendo mais fácil, porque tem gente que vai lidando com o assunto e aquilo vai fluindo com naturalidade, tá certo? Então, se você perceber isso, né, que a coisa está fluindo mais fácil em determinado sentido, né, tem que aprofundar naquela direção, né? Então, olha, no meu caso específico, né, embora eu goste de ciência e tecnologia, né, escolhi aprofundar os estudos sobre conscienciologia. Por quê? Porque é o meu parapsiquismo, né, que está fluindo com mais naturalidade. Então seria burrice se eu fosse em outra direção, né, me aprofundar os estudos em outra direção, com outro assunto, né? Então é o meu parapsiquismo que está fluindo com mais naturalidade. Então eu preferi prosseguir assim e aprofundar até quanto eu puder assim os meus estudos em conscienciologia, né, projeciologia, né? Então, olha, uma pesquisa pessoal. Então, depois de 10 anos, 20 anos ou mais, né, estudando projeciologia, conscienciologia, já é possível para algumas pessoas ter acumulado uma quantia considerável de conhecimentos teóricos e práticos, né? E se a pessoa julgar conveniente, né, talvez seja interessante começar uma linha de pesquisa bem específica, né, sobre algum assunto ou um tema e ter um projeto nesse sentido, desde que a pessoa tenha um bom domínio do que está propondo. Então, se a pessoa tem um bom domínio, assim, porque a conscienciologia é que nem a ciência convencional, ela tem várias ramificações assim. Agora, se você domina bem um determinado parte desse assunto assim, então o ideal, caso a pessoa queira, né, assim, elaborar um projeto específico, né, sobre aquele tema, sobre aquele assunto que a pessoa está vendo que está fluindo mais fácil, assim, se a pessoa está, né, se está dominando melhor aquele assunto, se a pessoa quiser, né, se aprofundar, desenvolver um projeto naquele sentido, é interessante. Então, ó, linguagem de fácil entendimento. Eu particularmente recomendo usar uma linguagem de fácil compreensão e entendimento, né? A conscienciologia, como ciência que é, possui um vocabulário técnico próprio, o que é importante, mas temos de tomar cuidado para não voltarmos na época do ocultismo. Só os iniciados entendiam o vocabulário daquelas seitas herméticas, né? Daqui a pouco vai ter gente fazendo o ritual da iniciação, né? Tá certo? Imagine uma pessoa começando um livro assim: de acordo com os proábulos peripatéticos dos preâmbulos antagônicos e as contumâncias e conjuminâncias, então, ninguém vai entender nada. Tá? Então, olha, eu recomendo sempre o seguinte: sempre que possível, devemos descomplicar as coisas. Tá certo? Tá? Então, não adianta a pessoa fazer um livro, um artigo assim, que precisa chamar um expert, né? Uma pessoa que tenha profundos conhecimentos lá para chegar lá e... Nossa, aqui está aquela situação lá, nossa, a pessoa tem que um tradutor assim, né? Nossa, aqui uma coisa muito... Então, nós devemos descomplicar as coisas, né? Tá certo? Na medida do possível, tornar o assunto, sempre quando possível, né, acessível às pessoas leigas, assim, né? Sempre que possível, né? Então, olha... Uma outra coisa, privacidade. Nos dias de hoje, né, nos dias atuais, esse conceito precisa ser repensado, porque com essas tecnologias todas, assim, né,
Eu acredito que com o passar do tempo, a privacidade das pessoas vai mudar. Eu acho que as pessoas têm que se adaptar a essa nova realidade, assim, né? Tá certo? Então, a vida das pessoas vai ficar meio que escancarada, assim, né? Então, olha, por isso que eu falo, transparência, né? Ter um certo grau de transparência, assim, né? Porque se você é uma pessoa que está dentro da normalidade, assim, não tem nada, não deve nada, não teme nada, então não há por que as pessoas se esconderem tanto, né? Então, ter um certo grau de transparência, né? Então, olha, eu já tinha comentado sobre o diário do projetor consciente. Então, olha, o diário pessoal, pelas experiências vivenciadas, demonstra o nível evolutivo do projetor consciente. Então, aquela pessoa que tem uma certa paranormalidade assim, que de vez em quando vivencia algum tipo de experiência paranormal assim, né? Tem algum certo desenvolvimento, então tem que ter lá o seu diário, que nem eu já comentei, né? Então, agora, os seus registros demonstram aproximadamente o seu nível evolutivo, assim, consciencial, né? O seu nível de evolução consciencial, né? Tá? Em outro vídeo eu já falei disso, né? É importante ter algum tipo de diário, né? Então, olha, eu recomendo registrar experiências reais, verdadeiras, né? Aquelas experiências que foram realmente vivenciadas pela pessoa, né? Então, olha, para muita gente, assim, mesmo quem está na conscienciologia, na projeciologia, faltam as vivências práticas, às vezes, né? Muitas vezes a pessoa passou por 2 projeções, ou viu alguma coisa através da clarividência, então não é muito frequente na vida daquela pessoa, né? É compreensível, né? Tá certo? Então a pessoa vai explorar o lado intelectual, né? Algum outro aspecto assim, né? Tá certo? É a questão do parapsiquismo desenvolvido. Olha, então, olha, para muita gente faltam as vivências práticas, né? Pois o parapsiquismo não é desenvolvido. Então a pessoa monta algum outro tipo de diário, por exemplo, diário de sonhos ou algum outro tipo de diário, para a pessoa registrar algum outro aspecto assim, né? Da sua vida, né? Tá certo? Agora, diário projetivo, né, diário de projeções conscientes tem que ser verdadeiro. A experiência, eu sempre recomendo assim, né? Experiências vividas mesmo, né? Tá? Então, olha, parapsiquismo desenvolvido. Os fenômenos parapsíquicos começam a acontecer espontaneamente na vida da pessoa. É uma bagagem que a pessoa já traz de outras vidas passadas. Então, olha, quem já lidou muito com assuntos parapsíquicos em outras vidas passadas, não tem como. Aquilo hoje, na vida atual, começa a fluir assim naturalmente. Não tem como, assim, bloquear aquilo ali assim, né? Sufocar. Os fenômenos acontecem naturalmente. Tá? É a questão da sinalética, né? Que o pessoal fala, né? Sinalética parapsíquica, né? Então, as coisas vão fluindo naturalmente, né? Então, olha, não pode ficar bitolado. Então é importante ter foco, né? Mas não pode esquecer de viver a vida. Ó. Gostar de música, fazer sexo, ter os seus hobbies, né? O seu passatempo, né? Então não existe verdades absolutas, né? Mas verdades relativas de ponta. Então é importante fazer questionamentos sobre a vida, mas manter sempre os pés no chão. Afinal de contas, ainda estamos vivendo aqui, né? Então a pessoa tem que ter sempre os pés no chão, né? Pessoal, capacidade mínima de organização pessoal. Então, olha, você consegue se virar sozinho caso seja necessário? Parece uma tolice, mas não é. Entende? Ó, se a pessoa ficar sozinha, ela sabe lavar roupas, passar roupa, lavar prato, fazer comida, arrumar cama, fazer a limpeza da casa. Parece que não tem a ver, mas tem a ver sim. Né? Tá certo? Caso a pessoa... Porque é algo que nós devemos cogitar, de ficar sozinho assim, ou quase sozinho, né? Tá certo? Então, olha, você já pensou em, nessa vida ou numa outra, ter que se virar sozinho com a maior parte das coisas, né? Estar num cenário cheio de dificuldades e adversidades assim, né? Com sabotagens e tudo mais, que pode acontecer, né? Se não nessa vida, numa outra, né? Tá certo? Eu passei por tudo isso nessa vida aqui, então... Tá? Então pode ser que outras pessoas também passem nessa ou numa outra vida, né? Aquele cenário tudo cheio de dificuldades, né? E adversidades, né? Tá certo? É algo que a gente tem que levar em conta, né? Tá certo? Então, por esse vídeo seria só isso mesmo, tá? Bom dia a todos!